Para que uma história funcione na tela grande, o público precisa de um herói. Alguém por quem torcer, alguém para entender, mesmo que seja um anti-herói. Hollywood se baseia nessa regra simples. Mas o que acontece quando o homem mais durão das telas, o ícone da vingança e da justiça implacável, é, em particular, um homem atormentado por fantasmas que ninguém pode ver? Em 1971, Charles Bronson tomou uma decisão. Foi apenas um momento, uma simples recusa a um papel que lhe ofereciam. Mas essa decisão o assombraria até o dia de sua morte. Ele rejeitou um papel que poderia ter redefinido sua carreira, um papel que poderia ter mudado tudo. Sua própria filha confirmaria anos depois a profundidade dessa ferida. Ele jamais se perdoou por esse erro. No entanto, esse arrependimento profissional, embora profundo, era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro segredo de Bronson não era um papel perdido. Era a dor que ele escondia tão bem por trás de seus olhos de aço. Bronson sofreu do que hoje diagnosticamos facilmente como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Mas ele sofreu isso em uma época em que homens como ele não tinham permissão para mostrar fraqueza, e muito menos para entender suas feridas invisíveis. Ele carregou o trauma das minas de carvão, onde o pó preto e a morte eram companheiros diários. Ele carregou consigo o horror da Segunda Guerra Mundial, onde o céu se enchia de fogo e estilhaços. E por trás daquele rosto que parecia esculpido em pedra, ele escondia um lado gentil, quase terno, que o mundo nunca teve o privilégio de ver. A fachada era impenetrável, até ele morrer. Após sua morte, o mito que ele mesmo construiu começou a desmoronar. As ações judiciais explodiram. Descobriu-se que sua herança valia milhões, muito mais do que havia sido oficialmente relatado. E sua família, liberada do silêncio imposto por sua presença, finalmente falou. A verdade que emergiu foi chocante. O verdadeiro Charles Bronson não tinha nada a ver com o monstro frio e calculista que os Estados Unidos acreditavam conhecer. Ele era, em muitos aspectos, sua vítima. Para entender o homem, devemos descer ao lugar onde ele nasceu, um lugar que dificilmente poderia ser chamado de lar. Charles Bronson, nascido Charles Dennis Buczynski, veio ao mundo em 3 de novembro de 1921. Ele não nasceu em uma casa, mas em um barraco superlotado em Ehrenfeld, Pensilvânia, uma pequena cidade mineira manchada de fuligem. Era uma cabana de água fria, sem aquecimento real contra os invernos brutais. Dentro daquele espaço minúsculo, amontoavam-se 17 pessoas, 2 pais e 15 filhos. A pobreza não era apenas uma circunstância, era o ar que respiravam. O barraco não tinha as necessidades mais básicas. Não havia água corrente, eles tinham que bombear do lado de fora. Não havia eletricidade, nem sequer havia um banheiro interno. Eles viviam grudados aos trilhos do trem de carvão. O estrondo constante dos vagões de carga era a trilha sonora de sua infância, e um pó preto e fino cobria tudo, por dentro e por fora. Era o mesmo pó que um dia mataria seu pai. Naquela casa, não havia luxos como privacidade, muito menos camas suficientes. As crianças dormiam por turnos. Naquele ambiente, não se crescia simplesmente. Aprendia-se a sobreviver. A miséria era tão profunda que deixou cicatrizes de humilhação que jamais sararam. Charles teve que usar os vestidos herdados de sua irmã mais velha para ir à escola. Simplesmente não havia outras roupas. Não era uma escolha. As crianças na aula, cruéis como só as crianças podem ser, riam dele. Elas zombavam de seus vestidos de menina e sua cabeça raspada. E ele só podia ficar ali, imóvel, e absorver o veneno. As meias também não eram dele. Eram um recurso comunitário. Quando voltava da escola, tirava o único par que tinham e o dava aos seus irmãos, que precisavam delas para seus turnos nas minas de carvão. Seu pai, Walter, raspava a cabeça de todos os meninos. A desculpa era manter os piolhos afastados, algo comum em tal superlotação, mas o resultado visual era devastador.
Charles parecia um prisioneiro de guerra infantil, vestido de menina, descalço e indefeso contra o mundo. Esse sentimento de ser observado e julgado o acompanhou pelo resto de sua vida. Aos 9 anos, em meio a esse caos, Charles começou a fumar. Ele não o fez para parecer legal ou adulto. Ele o fez para lidar com a realidade. Ele roubava cigarros de seu pai, um homem endurecido pela mina que voltava para casa bêbado e mesquinho depois de longos dias debaixo da terra. A casa não era um refúgio, era um campo minado emocional. No momento em que sua mãe sussurrava, "Lá vem ele", as crianças se dispersavam como ratos, escondendo-se em cantos escuros para evitar a raiva ou o simples peso de sua presença. Charles não sabia se odiava ou temia mais o pai. O que ele sabia era que não havia amor, não havia segurança. Havia apenas silêncio, frio e medo. Fumar se tornou uma maneira de respirar algo que não fosse pó de carvão ou a tensão sufocante de seu lar. Em 1931, a tragédia atingiu de uma forma que mudaria sua vida para sempre. Charles tinha apenas 10 anos quando Walter, seu pai, morreu de câncer de pulmão, a doença do mineiro. A família, já à beira do abismo, ficou sem nada, sem renda, sem orientação, apenas com uma pressão insuportável para sobreviver. Para Charles, a infância terminou naquele instante. Ele foi enviado para trabalhar nas minas quase imediatamente. Sua vida de criança foi trocada pela escuridão. No início, lhe deram um trabalho no escritório da mina, talvez por sua pouca idade. Mas logo, ele estava no subsolo com os outros, rastejando por túneis pretos e estreitos, com uma lâmpada amarrada à cabeça, como única guia na escuridão perpétua. Ele recebia $1 por cada tonelada de carvão que extraía. Levava uma semana inteira de trabalho exaustivo para ganhar aquele único dólar. Hoje, isso equivaleria a cerca de $24. E ele precisava desse dinheiro apenas para ajudar sua mãe a pôr comida na mesa. Ele não aceitava os trabalhos fáceis, talvez por desespero, ou talvez para provar um valor que ninguém mais via. Ele se oferecia para as tarefas mais perigosas, os trabalhos que outros evitavam, aqueles onde as pessoas morriam. Ele se especializou na remoção de tocos, o que significava rastejar pelos espaços mais claustrofóbicos entre os poços de mineração para limpar escombros. Um movimento em falso, um rangido da madeira, e todo o túnel poderia desabar e enterrá-lo vivo. Ele sabia que a morte era real. Ele a tinha visto de perto. Em 1927, quando tinha apenas 5 anos, uma explosão massiva na mina matou 4 homens e prendeu 300, incluindo seu pai, que sobreviveu dessa vez. Foi seu primeiro contato com o sabor da morte. Aos 16 anos, Charles já era um veterano dessa guerra subterrânea. Ele vivia em um estado de medo constante, ganhando centavos para manter sua enorme família viva e respirando o mesmo pó preto que havia roubado seu pai. A mina não era seu único inferno, a escola era outro. Em casa, a família Butinsky só falava lituano e russo. O inglês era uma língua alheia. Quando Charles tentava falar na escola, seu forte sotaque o denunciava. Isso o isolava ainda mais. Ele foi alvo de zombaria, mal-entendidos e tratado como um estranho durante toda a sua vida, mesmo anos depois, quando se alistou no exército. O sotaque nunca desapareceu completamente e, com ele, a sensação de não pertencer também não. Ele não pertencia à escola, cercado por crianças que zombavam de seus vestidos e de seu jeito de falar. Ele não pertencia às minas, um lugar projetado para matar homens. Charles Bukowski não pertencia a lugar nenhum. A mina pagava uma miséria, então Charles procurava trabalhos extras onde podia. Ele se juntou a um de seus irmãos em uma padaria local. Um dia, enquanto atendia, ele arrotou ruidosamente na frente de um grupo de clientes. Para sua surpresa, em vez de ficarem zangados, eles riram. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que poderia captar a atenção de um ambiente
que poderia fazer as pessoas reagirem. Aquele momento insignificante ficou gravado nele. Foi a primeira semente de algo diferente, uma possível fuga. Mas a fuga ainda estava longe. Durante o dia, ele continuava a cavar carvão. Em seus poucos momentos livres, ele desenhava. Ele esboçava sonhos em pedaços de papel pardo, desenhava lugares distantes que só existiam em sua imaginação, um mundo além dos túneis pretos e das meias de segunda mão. A rotina das meias nunca parou. Mesmo quando trabalhava em turnos duplos na mina e na padaria, ele chegava em casa exausto, tirava seu único par de meias gastas e passava-as para outro irmão que precisava delas para o turno da noite. Em 1941, Charles tinha 20 anos, e o desespero para escapar era um fogo que o consumia. Ele deixou Ehrenfeld, o único mundo que conhecia, e seguiu para Atlantic City. Conseguiu trabalho como bellboy, mensageiro em um hotel, depois como pregoeiro de feira. Eram trabalhos duros, onde aprendeu a lidar com turistas bêbados, multidões barulhentas e trapaceiros. Sua voz ficou mais forte, seu corpo endureceu ainda mais e sua mente se aguçou. Ele ainda não sabia, mas esses trabalhos eram sua primeira escola de atuação. Uma noite, uma briga em um bar por gorjetas não pagas, quase o levou para a prisão. Essa raiva, a mesma que havia nascido no pátio da escola sob as zombarias, que se alimentou na escuridão da mina, nunca o abandonou por completo. Era seu combustível. 2 anos depois, em 1943, seu país o chamou. Ele foi convocado para as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Trocou o inferno da mina pelo inferno do céu. Começou como motorista de caminhão, mas depois treinou para uma das posições mais perigosas e expostas da guerra. Artilheiro de cauda em um bombardeiro B-29 Super Fortress. Era a posição do caixão, o último a ver o perigo e o primeiro a ser atacado. Em 1945, ele voou 25 missões de combate sobre o Japão, enfrentando fogo antiaéreo e caças inimigos. Durante uma dessas missões, estilhaços inimigos atravessaram a fuselagem de metal do avião como se fosse papel e dilaceraram seus braços. Ele foi ferido em combate. As feridas físicas curariam, mas os estilhaços invisíveis, os do pó de carvão, a humilhação dos vestidos, o medo do pai e o horror do combate, ficariam com ele para sempre. Esses estilhaços invisíveis foram o que forjou o homem durão, que o mundo conheceria como Charles Bronson, e o que ocultou até o fim o menino quebrado que só ele conhecia. Por suas ações nos céus incendiados sobre o Japão, Charles Bronson recebeu o Coração Púrpura. Esta medalha, tingida de honra, é concedida por ferimentos recebidos em combate. Os estilhaços que dilaceraram seus braços foram uma lembrança física do inferno que ele havia suportado. Voando em altitudes extremas, no frio glacial de uma cabine de metal, ele sabia que o fogo inimigo, as balas traçadoras e os caças kamikazes podiam extinguir tudo em uma fração de segundo. Essa era sua nova realidade. Ele viu seus amigos morrerem no ar. Viu como os B-29, aquelas fortalezas voadoras que pareciam invencíveis, se transformavam em bolas de fogo e desciam em espiral para o oceano. Mais de 400 desses gigantescos bombardeiros foram perdidos no Pacífico. Ele sobreviveu, mas o homem que desceu daquele avião no final da guerra não era o mesmo que havia se alistado. O homem que retornou estava mudado para sempre. Os pesadelos da escuridão da mina se fundiram com os pesadelos do fogo no céu. Esses horrores noturnos jamais o abandonariam. No entanto, em um momento de honestidade crua, que revela a profundidade de seu trauma infantil, ele disse uma vez: "Eu nunca estive tão bem quanto quando entrei para o exército." Pense nisso. Para Charles Bronson, o combate mortal, o frio paralisante e a ameaça diária de uma morte violenta foram um alívio. Depois da escuridão sufocante, da pobreza e da humilhação das minas, a guerra, com toda a sua brutalidade, pareceu um passo à frente.
No exército, pelo menos, ele tinha comida, roupas limpas e um propósito. Quando a guerra terminou em 1946, o mundo celebrou a paz. Mas Charles se encontrou perdido mais uma vez. A estrutura militar que o havia salvado de seu passado desapareceu. Ele voltou às margens da sociedade, aceitando trabalhos esporádicos em Atlantic City. Ele era um fantasma, um herói de guerra condecorado que limpava mesas e carregava bagagens, sem um lugar no novo mundo que havia ajudado a salvar. Ele estava à deriva, até que o destino interveio. Encontrou um grupo de atores da Filadélfia que estavam de férias. Eles estavam cheios de vida, de histórias, de uma energia que ele nunca havia conhecido. Foi então que ele ouviu pela primeira vez a palavra teatro, não como uma brincadeira de criança, mas como uma profissão. Esse encontro plantou uma semente. Charles usou os benefícios de seu GI Bill, o dinheiro que o governo dava aos veteranos para reconstruírem suas vidas, para estudar atuação na Filadélfia. Foi uma decisão que desafiava toda a lógica. Um mineiro de carvão lituano, um artilheiro de cauda marcado pela guerra com um sotaque tão carregado que mal se podia entender? Na escola de atuação, seu sotaque eslavo grosso o tornou alvo de zombarias. Os outros estudantes, com suas vozes treinadas e porte refinado, o viam como uma piada. Mas, embora rissem de como ele falava, não podiam ignorar sua presença. Quando ele entrava em uma sala, o ar mudava. Havia um peso nele, uma gravidade perigosa. Em 1949, ele deu o próximo passo. Mudou-se para a Califórnia e se juntou à prestigiada Pasadena Playhouse. Este era o berçário das futuras estrelas de Hollywood. Mas Charles não se encaixava. Ele não tinha a aparência polida e bem apessoada dos galãs da época. Ele não era um ídolo de matinê. As pessoas o notavam, mas não sabiam o que fazer com ele. Então, em 1951, veio sua primeira chance. Um professor da escola que viu algo além da fachada rude o recomendou ao lendário diretor Henry Hathaway. O filme era You're in the Navy Now. Era um papel minúsculo, quase invisível, mas era um começo. Ironicamente, um talento estranho que ele havia aperfeiçoado nos bares de má reputação o ajudou a conseguir o papel. Sua habilidade de arrotar ruidosamente à vontade. Hathaway achou isso hilário e prático. No filme, Charles quase não tinha falas. Ele não precisava. Seus olhos, endurecidos pela mina e pela guerra, diziam tudo. Ele não era polido. Ele era real. Hollywood, uma fábrica de sonhos e beleza plástica, não sabia o que fazer com essa dose de realidade crua. Um diretor de elenco, em um momento de honestidade brutal, disse-lhe diretamente na cara: "Você é muito feio para ser uma estrela." Seu rosto era uma paisagem de sua vida, áspero, cheio de cicatrizes da mina e endurecido pela guerra. Os italianos, quando finalmente o viram na tela, o apelidaram de Il Bruto, o feio. Os franceses, com um toque mais poético, o chamaram de Le Monstre Sacré, o monstro sagrado. Os críticos americanos, sempre espirituosos, disseram que ele parecia um Clark Gable esquecido ao sol. O mundo o via como feio, mas em vez de esconder seus supostos defeitos, Charles os abraçou. Ele os transformou em sua armadura. Treinou obsessivamente, boxeou, construiu seu corpo até transformá-lo em uma arma, e manteve aquele rosto duro como ele era. Ele entendeu algo que Hollywood havia esquecido. Não era a beleza que o faria famoso. Era a verdade. Charles Bronson provou pela primeira vez o sabor de Hollywood em 1951, interpretando um capanga anônimo em The Mob, a máfia, por apenas $50 por dia. Naquela época, ele nem sequer era Bronson. Ele ainda era Charles Bukowski, um nome que logo teria que mudar. Ele vivia em um minúsculo apartamento de um quarto em Hollywood, dividindo-o com outro ator em dificuldades chamado Jack Klugman. Ele e sua esposa, Harriet, mal sobreviviam. Ela trabalhava em uma loja de departamentos para pagar as contas, enquanto ele estudava a atuação no Pasadena Playhouse. Ele aceitava qualquer trabalho que pudesse conseguir. Pequenos papéis sem crédito,
pintar cenários de teatro, ajudar nos cais de atrações em Santa Mônica durante o verão. Ele não tinha agente. Não tinha um contrato de estúdio. Ele só tinha uma reputação que estava sendo construída lentamente entre os diretores de elenco de baixo nível. Ele era pontual e estava preparado. Sempre. Os diretores se lembravam dele por isso. Essa confiabilidade profissional fazia com que o chamassem de volta, mesmo quando seu nome nem aparecia na tela. Sua chance chegou silenciosamente em 1953. Ele conseguiu o papel do capanga mudo e musculoso, Igor, no clássico filme de terror House of Wax, Museu de Cera. Ainda acreditado como Bukinski, ele entregou uma atuação arrepiante sem dizer uma única palavra. Mas os tempos na América estavam ficando tensos e perigosos. O macartismo, a caça às bruxas anticomunista, varria Hollywood. Nomes que soavam estrangeiros, especialmente do leste europeu como Bukinski, faziam soar os alarmes. Em 1954, seu agente o incitou a mudar, e rápido. Ele disse que era uma questão de sobrevivência profissional. Charles, sempre pragmático, escolheu Bronson. Ele pegou o nome diretamente de uma placa de rua de Hollywood, o Bronson Gate, nos estúdios da Paramount. Ele filmou Vera Cruz como Bukinski, e quando foi lançado, ele já era Charles Bronson. Ele nunca olhou para trás. Em Vera Cruz, 1954, ele interpretou Pittsburgh, um dos mercenários inescrupulosos que perseguiam ouro. Foi aqui que o verdadeiro caráter de Bronson, o homem forjado nas minas, veio à tona. Por trás das câmeras, as coisas ficaram feias. Um produtor tentou enganá-lo em seu pagamento. Bronson não discutiu. Não foi aos sindicatos. Ele encurralou o homem, o agarrou fisicamente e deixou claro que aquilo não iria acontecer. Foi um movimento que poderia tê-lo colocado na lista negra para sempre, o fim de tudo. Em vez disso, revelou o fogo que ele havia carregado consigo da Pensilvânia. Ele ganhou seu dinheiro e o respeito temeroso da equipe. Os críticos notaram sua atuação. Escreveram que era fria, convincente e deixava uma marca. Big House, USA. Grande Casa, em 1955, levou essa intensidade ainda mais longe. Interpretando o condenado fugitivo Benny Kelly, Bronson despejou todas as suas memórias da claustrofobia e do desespero das minas de carvão para moldar um personagem que parecia perigosamente real. Durante uma briga no pátio da prisão, ele saiu do roteiro. A coreografia não lhe pareceu real o suficiente. Um dublê acabou no hospital. Bronson nem sequer piscou. Seu rosto, seu físico, sua presença, tudo nele parecia autêntico. Os críticos começaram a prestar atenção. Em Run of the Arrow, Caminho da Flecha, 1957, ele interpretou um chefe Sioux chamado Blue Buffalo. O casting foi problemático para os padrões modernos. Ele estava de brown face, maquiagem para parecer de outra raça, como muitas estrelas da época. Mas Bronson trouxe uma habilidade inesperada para o papel. Sua destreza com arco e flecha não era falsa. Ela veio de seus dias na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, no set, ele se chocou com o astro, Rod Steiger. Steiger era um devoto do método de atuação, mergulhando na psicologia do personagem. Bronson não era. Suas brigas sobre o roteiro e o estilo mostraram a crescente necessidade de controle de Bronson. Ele não precisava encontrar o personagem, ele simplesmente era. Esse instinto o seguiria por toda a sua carreira. Sua primeira oportunidade real veio em 1958, pelas mãos do rei dos filmes de baixo orçamento, Roger Corman. O filme era Machine Gun Kelly. Foi feito de forma rápida e barata. 8 dias de filmagem e $60 mil de orçamento. Bronson não era a escolha original para o papel principal, mas quando o ator escolhido, Dick Miller, desistiu, ele assumiu. O papel era brutal e desconcertante. Ele interpretou Kelly não como um gangster heróico, mas como um homem paranoico, covarde e aterrorizado pela morte. Foi uma atuação sem vaidade.
O filme foi um sucesso inesperado, especialmente na Europa. Finalmente, Charles Bronson não era apenas um rosto no fundo. Nesse mesmo ano, ele estrelou Showdown at Boot Hill, Duelo em Boot Hill, seu primeiro western como protagonista. Interpretando um caçador de recompensas com consciência, ele manteve um perfil discreto, deixando que o silêncio e seu olhar penetrante fizessem o trabalho. Foi uma mudança. Bronson não era mais apenas durão. Ele estava começando a mostrar camadas. Em 1959, ele estava trabalhando com a maior estrela do planeta, Frank Sinatra, em Never So Few, Quando a Neve Está Quente. Interpretando um sargento na Birmânia, Bronson se codificou com Sinatra, Steve McQueen e outros em uma grande história de guerra. Ele não era o centro das atenções, mas era visível. Seu nome estava começando a importar. O homem feio das minas estava a caminho. Chegou o ano de 1960. Esse ano não só mudou o calendário, mudou o destino de Charles Bronson. O filme era Os Sete Magníficos, The Magnificent Set, e foi o que gravou seu rosto na consciência do público. Seu salário deu um salto quântico. Ele ganhou $50 mil pelo papel. Para um homem que havia trabalhado uma semana inteira por $1 único nas minas, essa soma era astronômica. Não era apenas dinheiro, era a primeira vez que Hollywood lhe dizia: "Você vale algo." Ele interpretou Bernardo O'Reilly, o pistoleiro meio irlandês, meio mexicano, o revolucionário silencioso. Mas a verdadeira batalha não estava no roteiro, estava no set. O set de Os Sete Magníficos era um campo minado de egos inflados. No centro da tempestade estavam as duas estrelas principais, Yul Brynner, o rei indiscutível, e Steve McQueen, o aspirante ao trono, faminto por atenção. McQueen, astuto e competitivo, fazia de tudo para roubar cada cena. Ele ajeitava o chapéu, brincava com suas balas, se movia quando a câmera estava em Brynner. A tensão era palpável. Brynner, furioso com a falta de respeito, chegou a contratar um assistente com uma única tarefa: contar quantas vezes McQueen se movia ou fazia gestos desnecessários quando não era seu primeiro plano. Era uma guerra fria de vaidade. E Bronson? Bronson se manteve à margem. Eli Wallach, que interpretava o vilão Calvera, descreveu-o perfeitamente. Ele era um solitário. Bronson não jogava esses jogos. Ele não precisava roubar cenas com gestos. Seu silêncio era mais barulhento do que qualquer diálogo. Ele sentava, observava e esperava. Sua presença era magnética. Embora o público americano continuasse focado em Brynner e McQueen, algo extraordinário aconteceu no exterior. Na Europa, o filme foi um sucesso colossal, e os europeus não se fixaram nos heróis óbvios. Eles se fixaram no homem silencioso e perigoso ao fundo. Charles Bronson se tornou um nome cult. O sucesso, no entanto, traz consigo decisões estranhas. Em 1961, ele estrelou O Mestre do Mundo, Master of the World, ao lado do lendário Vincent Price. Desta vez, ele era um agente do governo perseguindo um vilão, Price, em um extravagante navio voador. Mas Bronson odiava o roteiro. Ele, um homem que havia sentido a terra suja sob suas unhas, agora tinha que recitar diálogos vitorianos e fingir que perseguia uma aeronave de fantasia. Ele queria interpretar o papel como o que ele era, um mineiro, um homem rude, não como um nobre de um conto. O set ficou tenso. Vincent Price, um cavalheiro conhecido por sua gentileza, tentou se conectar com Bronson, mas esbarrou em uma parede de pedra. Bronson manteve sua guarda alta, desconfiado e fechado. O filme foi um fracasso. A equipe de filmagem disse claramente: ele se sentia deslocado. Ele não estava atuando, estava desconfortável. Então, em 1963, chegou o papel que definiria sua autenticidade. O filme era Fugindo do Inferno, The Great Escape. Charles Bronson não estava apenas atuando quando interpretou Danny Velinsky, o Rei do Túnel. Ele era o Rei do Túnel.
Ele sabia exatamente como cavar, porque havia passado a juventude fazendo isso nas minas de carvão da Pensilvânia. Enquanto filmavam em Munique, Alemanha, Bronson não se contentou com os cenários de adereço. Ele insistiu em cavar túneis reais ele mesmo. Passava horas no subsolo, entre as tomadas, trabalhando. Ele se preocupava com a sensação da terra, como as vigas de madeira sustentavam o teto e se parecia autêntico na câmera. Para ele, não era um jogo. Seu compromisso com o realismo se tornou uma lenda. E um problema. Seu sotaque polonês carregado entrava em conflito com a visão do diretor. Tiveram que repetir tantas tomadas que o estúdio United Artists teve que gastar $100 mil adicionais, o que hoje equivaleria a quase $1 milhão. Mas o dinheiro valeu a pena. A claustrofobia que se vê em seu rosto quando os túneis desabam não era falsa. Bronson realmente a sofria. Ele estava canalizando o puro terror que sentiu nas minas. As cenas do túnel levaram 6 semanas de filmagem infernal, com Bronson trabalhando turnos de 12 horas na escuridão para que saíssem perfeitas. Ele até improvisou a cena da morte de Velinsky, convencido de que um personagem que havia trabalhado tanto merecia uma saída com significado. O filme arrecadou $11,7 milhões e transformou Bronson de um cara do fundo em um protagonista. 4 anos depois, em 1967, ele consolidou seu status com Os 12 Condenados, The Dirty Dozen. Ele interpretou Joseph Władysław, um soldado condenado à morte, recrutado para uma missão suicida. As pessoas ainda se lembram da cena do assalto ao castelo, onde ele, vestido de oficial nazista, metralha a alta cúpula alemã. A violência foi tão chocante que a MGM considerou dar ao filme uma classificação R, apenas para adultos, algo extremamente raro naquela época. Mas a violência mais intensa ocorreu fora das câmeras. Durante as filmagens em Londres, Bronson se meteu em uma briga de bar com seu co-protagonista, o igualmente durão Lee Marvin. Aparentemente, Marvin havia roubado uma linha de diálogo que Bronson havia improvisado sobre os combatentes da resistência polonesa. Para Bronson, isso não era apenas roubar uma fala, era um insulto à sua herança. Marvin saiu da briga com o nariz quebrado. A produção teve que ser interrompida por 3 dias, custando ao estúdio outros $75 mil. E o Bronson também entendia de armas. Ele havia sido artilheiro em um B-29 durante a Segunda Guerra Mundial. A maneira como ele manuseava as metralhadoras no set impressionou tanto o diretor que lhe deram mais tempo de tela. 8 minutos adicionais de pura intensidade. O filme, feito com 5,3 milhões, arrecadou 45,3 milhões em todo o mundo. Bronson levou $150 mil, seu maior cheque até então. E, de repente, os cineastas europeus que o haviam adorado em Os Sete Magníficos começaram a ligar. Um desses cineastas era um gênio italiano chamado Sergio Leone. Leone tinha Bronson em mente quando criou o personagem silencioso conhecido apenas como gaita, harmônica, para sua obra-prima Era Uma Vez no Oeste, Once Upon a Time in the West. Mas Bronson não era mais barato. Quando lhe ofereceram $100 mil, ele disse não. Pediu $500 mil, 5 vezes mais, e ele conseguiu. Pagaram-lhe mais do que a lenda absoluta Henry Fonda. Bronson pegou o roteiro e reescreveu a maioria de suas próprias falas, cortando 60% de seus diálogos. Ele entendeu que o poder do personagem residia em seu mistério e seu silêncio. Ele até voltou a aprender a tocar gaita para poder fazer isso ao vivo no set. A icônica cena da revelação, o flashback de seu trauma, foi tão difícil de filmar que precisaram de 23 tomadas para acertar. As filmagens foram um teste de resistência. 18 semanas filmando no calor brutal de Monument Valley e nos estúdios de Roma, com temperaturas que atingiam 46 degrees. Bronson até sugeriu o inquietante tema musical que assobia o vento. Quando o filme estreou nos Estados Unidos, foi um fracasso. O público não entendeu.
mas na Europa foi um fenômeno. Arrecadou 14 milhões de dólares e consolidou Bronson como uma superestrela internacional. Seu estilo silencioso e mortal começou a definir como um herói de ação deveria ser nos anos 70. Depois veio Os Canhões de San Sebastian, Guns for San Sebastian, filmado no deserto escaldante de Sonora, no México. Bronson teve que montar a cavalo através de um calor de 49 posimário, muitas vezes ao lado de Anthony Quinn. O set não era apenas quente, era perigoso. O equipamento continuava falhando por causa do calor. Bandidos reais ameaçavam a equipe de filmagem. E durante uma cena de luta em uma cantina, o perigo se tornou real. Um escorpião picou Bronson na mão. Sua mão inchou instantaneamente, ficando roxa. Os médicos do set entraram em pânico e exigiram que ele fosse para o hospital. Bronson se recusou. Ele sabia que a MGM não podia arcar com atrasos. Cada dia perdido custaria 50 mil dólares. Ele enrolou a mão ferida em um pano e continuou filmando. Ele suportou a dor. Quando chegou a hora de filmar a cena da morte de seu personagem, onde ele morria baleado enquanto salvava os aldeões, eles a filmaram em uma única tomada. Os analgésicos estavam passando. A dor que você vê em seu rosto é real. O filme arrecadou apenas 4,2 milhões, mas a atuação destemida de Bronson lhe rendeu um novo apelido da equipe mexicana, El Duro, o Durão. Essa dureza se tornou seu cartão de visitas. Em Villa Heides, ele interpretou um revolucionário da vida real chamado Rodolfo Fierro, ao lado de Yul Brynner. Ele trouxe toda a sua experiência de guerra como artilheiro para o papel. Há uma cena arrepiante onde ele alinha 15 prisioneiros e finge executá-los, exatamente como o Fierro real fez. Eles usaram balas de festim, é claro, mas os figurantes, que não eram atores profissionais, estremeceram de verdadeiro terror. A autenticidade de Bronson era tão intensa que borrava a linha entre a atuação e a realidade. O Menino das Minas havia se tornado a personificação do perigo. A intensidade de Charles Bronson não era uma atuação. Era uma verdade incômoda. Bronson havia lido a história de Rodolfo Fierro, o homem que ele interpretava em O Bandido da Fronteira, Villa Heides. Ele havia descoberto que Fierro, na vida real, uma vez assassinou 300 prisioneiros em um único dia. Bronson não queria apenas representar essa cena. Ele queria garantir que o público sentisse a escuridão daquele ato. A cena da execução simulada, onde ele alinha os prisioneiros, levou 2 dias e 8 tomadas exaustivas para ser filmada. Ele não estava satisfeito até que o terror nos olhos dos figurantes fosse real. Ele exigiu precisão histórica. Os cintos de munição corretos, os rifles da época e até mesmo as posturas de tiro que coincidiam com os registros históricos. Esta não era a vaidade de um ator. Era a disciplina de um mineiro e um artilheiro. Seu cheque foi de 200 mil dólares. E embora o filme tenha arrecadado 12,4 milhões com um orçamento de 6,8 milhões, alguns executivos de Hollywood começaram a ficar visivelmente nervosos. As atuações de Bronson eram tão intensas, tão brutalmente reais, que temiam que o público parasse de vê-lo como um herói e começasse a vê-lo como um vilão. Enquanto Hollywood duvidava, a Europa o abraçava. Na França, Bronson se tornou uma superestrela. O Passageiro da Chuva, Rider on the Rain, foi sua coroação. O filme arrecadou 6 milhões de dólares apenas na França e ganhou um Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Nele, ele interpretava um misterioso coronel americano e usou sua habilidade única de falar lituano e russo, idiomas que aprendeu não em uma escola de elite, mas na pobreza suja das minas. O estrelato também trouxe negociações estranhas. Havia uma cena de nudez no roteiro que ele não queria fazer. O diretor, desesperado, ofereceu-lhe 50 mil dólares extras, além de seu salário base de 200 mil dólares. Bronson, o pragmático homem de negócios, aceitou. O filme foi um fenômeno tão grande na Europa que superou nas bilheterias as grandes produções americanas na França, Itália e Alemanha.
Mas quando finalmente estreou nos Estados Unidos 3 anos depois, foi um fracasso absoluto. A América continuava sem entendê-lo. Seu próximo filme, Cidade Violenta, Violent City, levou o perigo do roteiro para o mundo real. Ele interpretava um assassino de aluguel traído pela máfia. O filme foi rodado em Nova Orleans e na Itália, e os rumores no set se tornaram arrepiantes. Dizia-se que a máfia real não estava satisfeita com a forma como eram retratados. A tensão era tão alta que, segundo relatos, Bronson carregava uma pistola calibre .38 real no set para sua própria proteção. A polícia italiana confirmou mais tarde que havia sérias preocupações de segurança. A icônica perseguição de carros do filme, uma sinfonia de destruição de 18 minutos que envolveu 47 veículos, causou danos no valor de $380 mil. A produção teve que contratar segurança privada adicional para proteger sua estrela, e fiel ao padrão, o filme mal foi notado nos Estados Unidos. Mas na Europa, a estrela de Bronson continuava a ascender. Em seguida, veio um choque de titãs. Sol Vermelho, Red Sun. Aqui, Bronson dividiu a tela com a lenda japonesa Toshiro Mifune e o ícone francês Alain Delon. O set era uma torre de Babel, com atores falando 5 idiomas diferentes. O diretor tinha que fazer malabarismos com inglês, japonês, francês, alemão e espanhol. Durante uma cena de luta com espadas, Bronson aplicou as técnicas de luta com facas que aprendeu na Segunda Guerra Mundial. Mas em um movimento, a lâmina de uma katana de adereço se partiu e cortou sua mão gravemente. Ele precisou de 12 pontos. Ele parou a produção? Não. Ele enfaixou a mão e continuou filmando. As filmagens também tiveram que ser interrompidas quando uma nevada inesperada caiu sobre Madrid. Apesar de arrecadar 12 milhões, o filme foi mais uma vez ignorado nos Estados Unidos, ficando em 56º lugar nas bilheterias. Foi então que ele conheceu o diretor que definiria sua carreira, Michael Winner. Sua primeira colaboração, A Terra de Chato, Chatos Land, levou a violência a um nível cru e novo. Bronson interpretava um personagem apache. A violência era tão realista que ativistas dos direitos dos animais, os precursores da PETA, protestaram contra o uso de sangue animal real. Winner queria que tudo parecesse visceral. O orçamento era de apenas 1,8 milhão, mas $180 mil foram gastos apenas em maquiagem para criar ferimentos realistas. Houve 23 mortes na tela, tornando-o um dos faroestes mais sangrentos da época. Vários países da Europa censuraram partes do filme. E no centro de tudo estava Bronson. Ele mal falou durante todo o filme. Menos de 400 palavras no total. Esse silêncio, misturado a uma brutalidade eficiente, tornou-se o estilo que definiria seus 6 filmes seguintes com Winner. Seu próximo filme juntos, Os Papéis de Valachi, The Valachi Papers, foi o que finalmente rompeu a barreira nos Estados Unidos. Bronson interpretou Joe Valachi, o homem que testemunhou perante o Senado e expôs a existência da máfia. Para se preparar, Bronson se reuniu com 3 ex-mafiosos em Nova York. O produtor Dino De Laurentiis pagou $25 mil aos antigos sócios de Valachi por informações. Durante as filmagens em Roma, vazou uma foto que causou um escândalo. Mostrava Bronson coberto de tatuagens, cercado por ex-condenados reais que trabalhavam como figurantes. Os rumores dispararam. O próprio Bronson era um criminoso? A mentira se espalhou tanto que agentes do FBI apareceram no set para verificar a precisão do filme. Alguns cinemas americanos, com medo, recusaram-se a exibi-lo, preocupados que isso fizesse o crime parecer muito atraente. Mas o público compareceu em massa. O filme arrecadou $18,7 milhões e ficou entre os mais lucrativos do ano. Pela primeira vez, Charles Bronson não era apenas uma estrela na Europa. Finalmente, ele havia conquistado seu próprio país. E então, em 1974, Charles Bronson passou de um rosto familiar a um ícone de ação global com um único filme.
Desejo de matar, Death Wish, abalou o país até o cerne. Não foi apenas pela trama de vingança, foi pela sua descrição gráfica e brutal da violência. O filme começa com uma invasão de domicílio, onde o personagem de Bronson perde a esposa e a filha da maneira mais cruel imaginável. Custou apenas 3 milhões de dólares, mas arrecadou 22 milhões. Bronson, pela primeira vez, ganhou 1 milhão de dólares por um único filme. Os críticos ficaram furiosos. Odiaram-no com paixão. O New York Times o destruiu com uma resenha que parecia um aviso. Mate, experimente, você vai gostar. Outros o chamaram de desprezível e irresponsável. Mas a indignação da elite cultural funcionou como combustível de foguete. O público, cada vez mais temeroso do aumento da criminalidade urbana na vida real, compareceu em massa. A controvérsia o tornou imparável. O filme se tornou um debate nacional. E Bronson, o homem que agora personificava a justiça de rua de Nova York, recusou-se a levar sua família para o que considerava o caos da cidade. Todo fim de semana, enquanto filmava, ele pegava um avião de volta para a segurança tranquila de sua fazenda em Vermont. Nesse mesmo ano, Bronson interpretou um fazendeiro de melões chamado Vince Majestic. No papel, parecia um papel tranquilo, um retorno à terra. Mas refletia o próprio passado de classe trabalhadora de Bronson nas minas de carvão da Pensilvânia. No entanto, mesmo neste papel humilde, os problemas o seguiram. O filme encontrou um obstáculo quando um fazendeiro do Colorado, sabendo que o estúdio tinha muito dinheiro, exigiu 10 mil dólares pelo uso de sua terra, em vez dos 3.500 acordados. A batalha estava apenas começando. A controvérsia seguia Charles Bronson. Depois de Mr. Majestic, o homem que interpretava um humilde fazendeiro de melões levou o estúdio aos tribunais. Ele os processou por não pagamento de 1 milhão de dólares. A batalha legal foi dura, mas em 1976, Bronson venceu. Ele havia demonstrado que, embora seu personagem na tela lutasse por justiça com armas, ele lutava pelo seu valor com advogados. Os críticos, no entanto, viram uma oportunidade perdida. Eles apontaram que o filme flertava com questões sociais importantes, como a situação dos trabalhadores agrícolas imigrantes, mas as abandonava rapidamente. Como um crítico escreveu com frustração. A relevância social logo é esmagada pelas habituais heroicidades de Charles Bronson. A fórmula da violência havia ofuscado a substância, uma sombra da qual ele não podia mais escapar. Em 1975, Bronson entrou no ringue para Lutador de Rua, Hard Times, um filme que se tornaria um testemunho de sua autenticidade. Ele interpretou um lutador de boxe de rua durante a Grande Depressão. Aos 55 anos, uma idade em que a maioria dos atores de ação está pensando em se aposentar, Bronson estava no auge de seu poder físico. Ele era todo músculo e estoicismo. Ele fez suas próprias cenas de luta, sem dublês. Os golpes eram reais, tão reais que, em várias ocasiões, ele acidentalmente nocauteou outros atores durante as filmagens. Ele conhecia o boxe não como uma habilidade aprendida, mas como uma parte visceral de seu passado de sobrevivência. O filme, rodado em Nova Orleans, capturou algo cru e autêntico. E aqui, entre a brutalidade dos socos, o verdadeiro Bronson espreitava. Seu personagem, entre as lutas, alimentava gatos de rua e ajudava viciados em drogas. Ele mostrava uma bondade silenciosa, uma ternura escondida sob o aço. A luta final, filmada em um armazém vazio sem público, apenas o som dos golpes e da respiração, tornou-se uma lenda do cinema pelo seu realismo absoluto. No ano seguinte, o perigo se tornou gélido. Em O Trem Fantasma, Breakheart Pass, filmado nas montanhas de Idaho, Bronson se viu em um trem em movimento real, cercado por neve real e perigo real. Ele lutou no teto de vagões de carga congelados, escorregando no gelo ao lado do boxeador profissional Artie Moore, enquanto o trem avançava a 12 milhas por hora.
A hipotermia atingiu a equipe de filmagem. As câmeras congelavam, mas Bronson seguiu em frente. Ele disse que o frio cortante o lembrava de suas missões na Segunda Guerra Mundial. Em um momento, o roteiro exigia um descarrilamento. Bronson o fez ele mesmo, sem dublês. Tornou-se uma das cenas de trem mais perigosas já filmadas. Em 1979, com a Guerra Fria em seu auge, o telefone jogou perfeitamente com os medos da época. Bronson, agora interpretando um agente da KGB, recorreu a uma arma secreta que havia guardado por décadas, a língua russa. Tendo crescido em um lar onde se falava russo e lituano, ele a trouxe para o papel com uma fluência que impressionou a todos, incluindo seu co-protagonista Donald Sutherland. Mas nos bastidores a tensão era explosiva. Os roteiristas continuavam reescrevendo seus diálogos, especialmente as falas em russo que ele havia praticado até a perfeição. Para Bronson, isso era um insulto à sua preparação, à sua autenticidade. Finalmente, farto da falta de respeito, ele abandonou o set furioso, forçando o estúdio a interromper a produção. Só retornou quando lhe garantiram por escrito que parariam de alterar seu roteiro. Fora das telas, a vida de Charles Bronson era igualmente intensa, mas definida por uma batalha muito mais profunda. Em 1963, no set de Fugindo do Inferno, The Great Escape, ele conheceu a atriz Jill Ireland. Ela estava lá visitando seu marido na época, o ator David McCallum. 5 anos depois, em 1968, Charles e Jill estavam casados. Ela era 15 anos mais jovem e se tornaram um dos casais mais famosos de Hollywood. Eles criaram 7 filhos no total, de seus casamentos anteriores e juntos, incluindo 2 filhas, uma biológica e outra adotada. O amor deles parecia indestrutível. Jill era sua âncora, a única pessoa que conseguia ver além do monstro sagrado. Até que, em 1984, veio o diagnóstico que nenhum soco poderia derrotar: câncer de mama. Jill foi submetida a uma mastectomia e, em vez de se esconder, tornou-se uma voz pública para a conscientização sobre o câncer, ganhando até um prêmio do presidente Ronald Reagan por seu ativismo. Mas a doença, esse inimigo implacável, retornou. Ela morreu em sua casa em Malibu em 1990, com apenas 54 anos. Charles Bronson, o homem mais durão do mundo, ficou devastado. Ele nunca se recuperou. Sua filha revelaria anos depois um segredo de partir o coração. Bronson continuou a escrever cartas de amor para Jill por anos após a morte dela. Cartas que ele sabia que ela nunca leria. Seu primeiro casamento havia sido uma história muito diferente. Em 1949, quando era um ator desconhecido e sem dinheiro na Filadélfia, ele se casou com Harriet Tendler, filha de um fazendeiro abastado. Ela sustentou ele e seus sonhos. Ela o apoiou enquanto ele buscava papéis. Eles tiveram 2 filhos, Suzanne e Tony. Mas na época em que Hollywood o notou na década de 1960, o casamento estava desmoronando. Ela o acusou mais tarde de ter múltiplos casos nos sets, particularmente durante as filmagens de Os 7 Magníficos. Seu divórcio em 1965 foi amargo, e embora Bronson tenha obtido a custódia dos filhos, Tendler alegou que ele havia trocado a lealdade pela fama. Enquanto Bronson lidava com a doença de Jill em particular, seu personagem na tela ficava mais violento e vazio. Chegaram os anos 80 e as sequências de Desejo de Matar começaram a se multiplicar. A violência se intensificou até o absurdo. Os críticos recuaram horrorizados. O famoso Roger Ebert deu a Desejo de Matar 2 0 estrelas. Mas o público não se importou. Eles continuavam a comparecer em massa. Desejo de Matar 3 trouxe bazucas. Desejo de Matar 4 misturou a justiça vigilante com a política de drogas da era Reagan. As filmagens ficaram mais perigosas. Durante as filmagens em 1982, um cartucho de festim mal disparado queimou seu rosto. Ele seguiu em frente. Era um profissional.
Durante a década seguinte, as sequências ganharam mais de 100 milhões de dólares. O ícone estava intacto, mas o homem estava se desvanecendo. Em 1998, aos 77 anos, Bronson casou-se novamente com a atriz Kim Weeks, nascida em 1960. Mas pouco depois veio o diagnóstico final, o inimigo que apagaria tudo: a doença de Alzheimer. Sua mente, sua ferramenta mais afiada, começou a desvanecer. Ele se tornou paranoico. Em 2002, em um ato trágico de confusão e medo, processou sua própria esposa, Kim, por abuso de idoso. O caso foi resolvido em particular. Apesar da humilhação pública, ela permaneceu ao lado dele. O câncer de pulmão, causado por décadas de tabagismo, um hábito que começou aos 9 anos para lidar com o medo de seu pai, finalmente tomou conta de seu corpo. Ele morreu em 2003, aos 81 anos, em Los Angeles. Um ano antes de sua morte, ocorreu algo bizarro que resume a loucura de sua fama. Uma química de Kentucky, chamada Audrey Jean Knauer, reescreveu seu testamento rabiscando em uma lista de números de telefone de emergência. Ela deixou toda a sua herança, $300 mil, para Charles Bronson, a quem nunca havia conhecido. Ela alugava seus filmes obsessivamente, recortava artigos de jornal e o idolatrava como um deus. Bronson, em um ato de tranquila dignidade, doou silenciosamente cada centavo que recebeu para a caridade. Após sua morte, o mito se quebrou e o homem emergiu. Suas filhas começaram a falar. Zuleika revelou que seu pai, o homem mais durão do cinema, mantinha uma gaveta cheia de brinquedos só para ela. Giz de cera, bolinhas de gude, livrinhos. Ele espreitava em seu quarto todas as manhãs apenas para vê-la sorrir. Katrina lembrou como ele a criou como se fosse sua após a morte de Jill. Elas descreveram um homem gentil que amava em silêncio. Zuleika até encontrou as cartas de amor, escritas décadas após a morte de sua mãe. O verdadeiro Charles Bronson não era o Vingador. Era o homem que mantinha uma gaveta de brinquedos e escrevia cartas de amor para um fantasma. Quando Charles Bronson morreu, o mundo pensou que conhecia sua história. Mas a morte tem uma maneira de revelar os segredos mais bem guardados. Por anos, o valor que circulava na imprensa sobre sua fortuna era modesto, talvez $1,5 milhão. Era uma mentira. Quando os testamentos foram abertos, a verdade explodiu como um de seus filmes. O patrimônio de Charles Bronson estava avaliado em $45 milhões. O homem que nasceu na pobreza mais absoluta, que havia usado vestidos da irmã, morreu como um rei. Sua última esposa, Kim, recebeu a mansão de $8 milhões e 1,6 milhão em dinheiro. Seus filhos herdaram outras 2 casas avaliadas em $10 milhões combinadas. Mas uma fortuna desse tamanho não traz paz, atrai guerra. Quase imediatamente após o funeral, os processos judiciais começaram. Ex-esposas, estúdios de cinema, membros da família, todos queriam uma parte do homem que haviam pensado conhecer. A batalha por seu legado não foi travada na tela, mas nos tribunais. Mesmo anos após sua morte, seu patrimônio continuava a lutar nas sombras, brigando por milhões de dólares em royalties de filmes não pagos, o eco final de um homem que sempre lutou pelo que achava que era dele. Mas o dinheiro não era o único fantasma que assombrava seu legado. Havia um arrependimento, uma sombra tão grande que redefiniu sua carreira. Em 1971, Charles Bronson teve em suas mãos o roteiro que definiria uma geração de policiais de cinema. Chamava-se Perseguidor Implacável, Dirty Harry. Bronson leu e sentiu repulsa. A violência lhe pareceu crua, gratuita. Preocupado com a forma como um papel tão brutal poderia afetar seus filhos, ele o recusou. Clint Eastwood aceitou o papel e correu com ele para o estrelato icônico. Ironicamente, poucos anos depois, Bronson aceitaria Desejo de Matar, Death Wish.
Um filme que o tornou famoso, sim, mas que também o acorrentou a um tipo de violência muito mais controversa. Desejo de matar deu-lhe fama, mas perseguidor implacável era o trono que ele havia cedido. Sua filha confirmou o que muitos suspeitavam. Foi o maior erro de sua carreira. Ele se arrependeu pelo resto de sua vida. Mas por que o aço em seus olhos parecia tão real? Por que sua presença parecia tão pesada? Porque não era atuação. Bronson havia vivido um inferno muito antes de Hollywood encontrá-lo. Nascido em 1921, ele cresceu em uma pobreza tão extrema que não é exagero. Ele realmente usou os vestidos de sua irmã para ir à escola porque não havia roupa de menino para ele. A humilhação dessa pobreza foi gravada em seu DNA. Ele trabalhou nas minas de carvão quando criança, ganhando $1 por cada tonelada de carvão que ajudava a tirar da escuridão. Ele respirou esse pó, sentiu essa claustrofobia. Na Segunda Guerra Mundial, ele trocou o inferno subterrâneo pelo inferno no céu. Ele voou 25 missões de combate sobre o Japão em um bombardeiro B-29. Ele ganhou um coração púrpura pelos ferimentos recebidos. Seu corpo era duro, mas sua mente carregava cicatrizes que ninguém podia ver. Suas filhas finalmente deram um nome a essa escuridão silenciosa. Elas disseram que seu pai sofria de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, muito antes de alguém no mundo saber o que era esse termo. Essa era a fonte. A raiva que se via em suas atuações, aquela fúria fria e controlada, não era um roteiro. Era a mina. Era o zumbido dos motores do B-29. Era a lembrança dos vestidos e o riso das outras crianças. Por isso, os outros grandes heróis de ação, Stallone, Schwarzenegger, Willis, todos o admiravam. Eles brincavam de ser durões. Bronson simplesmente era. Ele era o original. Mesmo depois de morto, seu legado não descansa em paz. Em 2018, Hollywood tentou recriar sua magia. Eles refizeram Desejo de Matar com Bruce Willis. O filme ganhou 49 milhões, mas os críticos o destruíram. Eles sentiram que faltava algo, a dor. Foi então que sua família falou mais alto, tentando salvar o homem do mito. Disseram que o Bronson real não tinha nada a ver com a imagem ensanguentada pela qual ele se tornou conhecido. O verdadeiro Bronson era tímido, pintava, ria com seus netos. Sua filha revelou o segredo mais profundo de todos. Seu pai preferia galerias de arte a armas de fogo. Seu túmulo em Vermont se tornou um local de peregrinação. Os fãs vão prestar seus respeitos ao Vingador, mas aqueles que vão agora, informados por sua família, entendem a verdade. Por trás de cada mandíbula cerrada, por trás de cada passo lento e deliberado, por trás do silêncio de aço, não havia um assassino. Havia um homem que, tendo sido incapaz de proteger a si mesmo quando criança, passou o resto de sua vida tentando desesperadamente proteger as pessoas que amava. 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 Pessoas que amava.